ouvindo agora o vídeo 15 da série O que Jesus reparou na redenção, o que ele realmente fez, e Jesus está falando aqui sobre almas vítimas, né? Crianças que sofrem, que a gente não consegue, não conseguia compreender, né? Que agora, com essa luz do conhecimento, né, que Jesus trouxe para nós, fica mais fácil a gente viver nesse mundo, né? Porque eu, eu, eu sofria muito assim antes vendo crianças, né, que são tão indefesas, né, sofrerem nas mãos de adultos que fazem todo tipo de maldade com elas. E quando a gente não compreende, a gente sofre e fica questionando até Deus, né? A gente chega a perguntar mesmo para o porquê, né, daquilo, né? Porque nós não sabemos a razão, mas agora meditando, né, ouvindo o que Jesus tem dito, né, através da Aline, em tudo que nós estudamos, meditamos e compreendemos que o porquê é a pergunta, né, do diabo, né, e que não é o porquê, né, porque Deus não tem culpa de nada. Quando a gente pergunta, faz essa pergunta por quê, a gente quer uma resposta, né, como se a gente estivesse querendo eh, que Deus ele respondesse por uma coisa que ele não fez, né? Que é o pecado original, né? Que é a desobediência, que é sair da vontade de Deus. Então, quando nós compreendemos que há uma vítima, ela precisa existir, né? Para esse equilíbrio, né? E que a gente compreende todo tipo de sofrimento, não só que nós passamos, mas que as outras pessoas passam também, que tudo tem um propósito, que Deus vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, fica muito mais fácil para nós vivermos neste mundo, né? Porque aí é que vem a paz, né, interior, porque não nos perturbamos, né, quando nós vemos essas situações e que estão presentes, né, não só no nosso dia a dia, né? Eu que trabalho na escola, eu fico sabendo de muitas coisas, né, que acontecem, violências, né, contra a criança, violências domésticas, na televisão, em toda parte, né, nós ficamos sabendo e nós ficamos com aquela santa indiferença, porque nós sabemos que isso é uma coisa que é a permissão de Deus, que tem um paraquê de tudo, né? E, e as pessoas que não compreendem, elas sofrem por qualquer coisa, né? Eu estava agora conversando com a minha vizinha aqui pelo celular, pela mensagem, e ela está sofrendo porque a cachorrinha dela, que já tem mais de 16 anos, não está querendo comer. Ela já gastou um dinheirão com o veterinário, ela não tem nenhum problema, ela está velhinha mesmo, né? E ela fica tentando proteger o filho dela ele tem autismo, né? E fica falando para ele, que já tem 11 anos de idade, que a cachorra vai virar uma estrelinha, né? Só para ele não sofrer. E eu acabei de falar para ela que ela precisa falar a verdade para ele, ela precisa preparando ele, falando para ele a verdade, que ela vai morrer, que morrer é uma coisa natural, né? Parar de tratar ele como uma criancinha, né? Falar para ele, começar a tratar ele como um adulto, porque ele já vai começar a entrar na adolescência e, e ele vai para uma escola de ensino fundamental, onde as crianças maiores
vão judiar dele porque ele é inocente, totalmente inocente, como uma criancinha de 5 anos de idade. E ela faz questão de tratar ele feito um bebê. Então eu acabei de falar para ela não fazer mais isso. Ela já falando para ele. Eu falei assim que você tem que agradecer a Deus que Deus está te fazendo você se desapegando dela aos poucos, né? E aproveita isso para ir mostrando isso para o seu filho, falando para ele mesmo a verdade. Ela vai morrer, né? Ela vai morrer para ele não sofrer, não para ele não sofrer, mas para ele compreender que a morte faz parte da vida, né? Que ele tem que aceitar e parar com esse negócio de estrelinha, porque, né? Ele vai falar isso para os outros colegas na escola a partir do ano que vem, que ele vai para o 6º ano e vai para uma outra escola de crianças maiores, né, mais adolescentes, e vai ficar falando esse tipo de coisa, e as crianças vão zombar dele, né? E ele vai passar por um sofrimento desnecessário, né? E porque ela não quer que ele sofra e fica tratando ele feito uma criancinha, protege ele de tudo, compra tudo que ele quer, faz tudo que ele quer, né? Para ele não sofrer, né? E é difícil, eu estou dizendo isso porque é difícil para as pessoas aceitarem o sofrimento, elas não querem nem que elas sofrerem, não querem que os filhos sofram, né? Eu passo ainda por isso, né? Mas eu, aos poucos, né, com orientação de, de Jesus, através da Aline, né, eu me libertei muito dessa proteção com relação aos meus filhos, porque o sofrimento faz parte da vida, né? E eles não são almas vítimas como essas que está sendo falado lá no vídeo, mas são pessoas que têm que passar pela vida, né? Tem que viver, né? E o sofrimento faz parte da vida, né? É nesse sentido que eu estou falando. Depois, seguindo mais adiante, Jesus estava falando a respeito da cruz de desapontamento, né? Que é aquilo que Jesus envia para aquelas almas que estão no pecado obstinado, né? E ela deu o exemplo, ali deu o exemplo do pai dela, né? Que era alcoólatra, né? E que de tanto avisar, né, e não adiantar, ela colocou nas mãos de Deus, né, para que a vontade de Deus fosse feita na vida do pai dela, né, e permitiu, né, deu permissão para Deus agir na vida dele. E com relação a essa cruz de desapontamento, na mesma situação que eu tenho o meu sogro, né, que ele também sempre foi alcoólatra, ele bebia tanto e jogava muito, e uma época, né, ele recebeu uma indenização muito grande, né, um valor muito grande de dinheiro que dava para comprar uma casa até. E ele gastou tudo em jogo. E a família dele pagava aluguel, morava em casas ruins. E a minha cunhada era muito revoltada com ele. E brigava com ele mesmo, né? Não convivia com ele, né? Mas, né, acho que da mesma forma que a Aline, assim, ela não da mesma forma, mas assim, ela também acredito que ela devia falar muitas vezes para ele, né, se tratar que ele precisava de ajuda, né? Mas ele não aceitava, até que Deus mandou uma cruz de desapontamento para ele, que foi ele ter um problema na bexiga, na próstata, e ele ter que fazer uma cirurgia. E a cirurgia não deu certo, mas por culpa dele, né, que não fez os cuidados necessários pós-operatórios. E da partir daí ele não conseguiu mais urinar normalmente e tem que usar fralda, né, sem parar, dia e noite sem parar, não retém a urina, né. E por causa disso, ele foi deixando de sair, foi largando da bebida. Então,
né? Quem vê, né, esse tipo de situação assim e não tem essa visão, né, da justiça mesmo, né, do equilíbrio da justiça de Deus, de permitir, né, que essas cruzes de apontamento aconteçam na vida das pessoas, né, para que elas possam mudar de vida, né, possam buscar. Muitas vão buscar a Deus, né? Não é o caso do meu sogro, infelizmente. Mas hoje, né, a convivência entre ele e a minha cunhada é, uma convivência muito melhor, né? Agora ela está casada e passou por um câncer e agora ela está todos os dias indo na casa dos pais, né, para poder os pais fazerem comida para ela, porque ela está muito debilitada, não consegue nem cozinhar para ela e para o marido. E aí eles acabam tendo um relacionamento melhor, porque agora um depende do outro. Ele estava dependendo dela para comprar as fraldas, porque ele não tem nem pagamento, ele não pagou a aposentadoria, ele não tem um salário para manter, né, essas fraldas que tem que usar todos os dias, dia e noite, sem parar. Né? Minha sogra ganha um salário mínimo de aposentadoria e a minha cunhada muito bem financeiramente, porque casou com o marido dela é empresário, né? Eles têm condições de cuidar, né? Da minha sogra e do meu sogro, mantenha eles, né? E um dependendo do outro, né? Agora ela dependendo do pai para cozinhar para ela, sendo que ela nunca, né, conviveu bem com ele, e Deus fez que agora eles se unissem e eles estão tendo que ter uma boa convivência porque todos os dias eles estão juntos agora. Então, não tem, né, não tem nada de mal nisso, né? E as pessoas que não compreendem, elas não conseguem entender por que essas coisas acontecem na vida das pessoas, né? Para mim está muito claro isso, né? É, um, é, um, é, um, é uma forma que Deus tem para fazer as pessoas, né, reconhecerem, né, o bem que Ele faz na vida delas, né, agradecerem, né. Elas têm que agradecer porque é uma oportunidade de mudança de vida, né. Mesmo que não seja assim totalmente voltado a Deus, a minha cunhada, no caso, foi para isso mesmo, assim, ela não era uma pessoa que não gostava de ir à missa. Ela uma vez falou para mim que missa cansava, porque é um senta, levanta. E hoje em dia, como ela está muito debilitada, ela não vai à igreja, mas ela está assistindo missa na casa dela. Então, aproximou ela de Deus. Ela nunca tinha rezado um terço, agora ela tem 3 terços na cabeceira dela, né? Ela tá, acredito que ela esteja rezando, mas se não está rezando, está tendo fé. Ela tem a imagem de Nossa Senhora agora no quarto dela, coisa que ela nunca teve, né? Ela tinha só uma imagem de São Francisco que ela gosta de São Francisco, mas não era aquela devoção, né? Como as pessoas católicas realmente, né, têm. Mas, enfim, é o agir de Deus na vida das pessoas, né, que aproximam umas das outras, né, fazem com que elas tenham uma convivência, né, harmoniosa, né, de paz, né. A paz é Deus, então se as pessoas estão em paz, elas estão com Deus. E depois, né, Jesus explicando através da Aline, né, o poder da oração, né, e como a gente deve orar pelas pessoas. E isso eu não tinha antes refletido sobre isso, né, que ao orar para uma pessoa que está no erro, né, que está no pecado, que está numa vida desordenada, né, porque não conhece a ordem, né, é, quando a gente vai rezar, a gente tem que ter esperança que Deus pode realmente agir na vida dessa pessoa, né? Esperança porque Ele pode tudo e acreditar que Ele vive dentro daquela alma, vive dentro daquela criatura e Ele pode fazer tudo. E então a gente pede nessa esperança dessa conversão,
dessa luz que ele vai produzir, né, dentro da alma dessa pessoa que nós estamos orando, porque nós acreditamos, temos esperança, né, que ele pode realizar todas as coisas. Achei muito interessante essa explicação de Jesus, que a vida daquela pessoa, de todos os seres humanos, estão sob o comando de Jesus Cristo. Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo aquelas almas que a gente, né, vê que estão mesmo no pecado obstinado, né, que para nós, né, na nossa visão humana e falha, assim, a pessoa não tem mais salvação, mas não, ela está pecando sobre Jesus, mas Jesus está ali naquela alma, ele está em todas as almas, ele está de uma forma, né, grandiosa que nós não compreendemos, ele está em todas. E Jesus está permitindo a liberdade desta pessoa. E quando ele permite a liberdade, o livre-arbítrio, é o amor dele também que está ali, né? Porque o amor dele faz com que a pessoa possa ter a liberdade de escolher pelo erro. E no final, né, Jesus está falando sobre o desapego, né? E essa semana Jesus fez com que eu me desapegasse de uma coisa que eu já tinha percebido, assim, mas eu não achava que ele tivesse ciúmes disso, né? Como a Aline falou, né? Que ele tem ciúme, né? Por isso ele faz com que a gente desapegue, que foi com relação à roupa, né? Que eu tenho, assim, um cuidado de lavar as roupas mais novas na mão, né? Não colocar na máquina, né? Não é tanto um apego, né? Mas é uma coisa assim que eu faço questão para poder conservar por mais tempo a roupa parecendo nova, né? Porque roupa é muito caro, não dá para ficar comprando sempre, né? As camisetas novas que eu comprei para meus filhos, né? Meu filho que está fazendo faculdade precisava de umas roupas novas, comprei umas camisetas novas e estava com esse cuidado. E aí o meu marido, né, cismou de que ele precisa me ajudar e ele queria tá lavando roupa, né? De vez em quando, agora ele pega roupa para lavar. E aí eu cheguei em casa, quinta-feira, e ele tinha colocado todas as roupas na máquina, misturou branca com preta e colocou as novas junto. Aí eu cheguei, fui ver, ele estava estendendo as roupas, terminando de estender, cheguei do trabalho. E ele estava terminando de estender, porque ele é aposentado, então ele acha que tem que fazer alguma coisa, né? Que não quer ficar parado. E aí ele fez isso. E aí eu briguei com ele. Eu não eu falei para ele, né, que eu não queria que ele lavasse roupa, eu já tinha falado para ele. Mas ele, né, insistiu em lavar para me ajudar. E, e aí eu falei bastante coisas para ele, né, com relação à roupa. E aí depois me deu uma dor no coração, Jesus me fez eu perceber que aquilo ali era um apego, que não tinha importância nenhuma, né? Que ele ia me dar a graça de comprar outras roupas se precisasse, se estragasse alguma roupa, se ficasse feio, que eu tenho meu trabalho, né? Que com o dinheiro do meu trabalho, com o dinheiro da aposentadoria do meu marido, a gente ia poder comprar novas roupas, né? E me veio assim um sentimento, né, de que eu estava, né, apegada. E aí eu pedi perdão a Deus, né? Eu fiquei, né, arrependida de ter feito aquela ação, né? Meu marido, percebi que ele ficou meio triste também, né? Porque ele estava com a intenção boa de me ajudar. E eu fiquei, né, conversando com Jesus, pedindo perdão para ele e né, fazendo o propósito de não mais fazer esse tipo de atitude com relação a ele, nem com relação às roupas, né? Esse apego com relação às roupas. E aí eu fui falar com ele, né? E pedi perdão pro meu marido, né? Por ter magoado ele, por ter falado aquelas coisas, que ele estava com boa intenção, que ele não queria, né? Fazer nada de errado, que eu que estava errada, né? Até chorei, né? Falando, pedindo perdão para ele, e ele compreendeu, e ele
mudou, né? Já ficou com um ar melhor, mais alegre e a gente continuou, né? Normalmente a nossa rotina do dia a dia, né? E sem mágoa, né? E sem briga, né? Resolvemos na paz porque Jesus, né? Que estava ali, né? Naquele momento junto conosco, né? De reconciliação, não foi uma briga, mas eu percebi que ele ficou magoado, né? E é como se eu tivesse deixado Jesus que vive nele magoado, triste, né? Porque estava fazendo uma boa ação, estava fazendo um ato, né? Estava fazendo com a melhor das intenções. E realmente Jesus não deixa a gente se apegar a nada, não deixa a gente ter gosto com nada, né? Ele permite uma situação para a gente perceber, né? O nosso apego, né? E por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Tudo que nos acontece, porque Jesus, ele fala mesmo, né? Se ele não fala através de uma ciência infusa, assim, como ele fez, né? Ele falou no meu pensamento que eu estava apegada. Ele também fala através de outras pessoas. No caso, ele falou para mim mesma, né? Não foi através do meu marido, silenciou, ele não reclamou, não revidou nada, né? Ele só ficou meio triste, mas Jesus falou no meu coração. Jesus também fala que tudo que é feito para uma pessoa é feito para Jesus, porque ele está na pessoa. E se a pessoa sofre uma violência ou uma decepção muito grande, como é o caso da minha prima, que aconteceu do marido dela, né, que ninguém esperava dele ter deixado ela, trocado por outra mulher, né, ela está sofrendo demais e, e ela não consegue esquecer, né, ela mas quando era mais recente, né, há uns 2 meses atrás, ela pensou até em suicídio, porque ela ficava relembrando, né, os momentos dele, tudo de bom, que eles tiveram uma vida maravilhosa, 30 anos juntos, na mais perfeita paz, harmonia com Deus, né, e de repente aconteceu uma coisa dessa assim, tão inesperada, né, porque a gente pode esperar isso das pessoas que estão no mundo, dos casais que vivem no mundo totalmente mundanos, né? Mas eles eram pessoas de Deus, o casal de Deus. Então a gente não esperava deles, né? E ela, né? Muito menos. Então ela está sofrendo demais. Foi falado no vídeo que quando a pessoa está sofrendo, ele anestesia a pessoa. Mas eu acredito que é na parte física, né? Na carne, né? Sofrimento na carne. Mas quando é no espírito, é muito mais difícil. E é o que eu estou tentando explicar para minha prima, né? Que ela pode perdoar, né? Que ela não precisa ficar remoendo isso, que ela não precisa tomar assim como uma coisa pessoal, que ela tem que ver o lado espiritual, que ela tem que ver a alma dele, né? Que é a alma dele que agora está precisando, né? De oração, está precisando de, de luz, né? Para poder reconhecer, né? O mal que está sobre ela e que ela precisa, né, voltar para Deus. E é através da oração dela, é através né, da compreensão dela, da parte espiritual, tanto dele quanto a dela, né? E eu tenho falado muito para ela, né, da cruz, né? Falo da esperança, falo da luz divina. Tenho conversado muito com ela e ela já me disse que só desses dias que nós temos conversado, a psicóloga já notou uma melhora nela, né? Ela já está um pouco mais animada, ela já está compreendendo a cruz, ela está compreendendo o significado da cruz, ela já está ouvindo há algumas aulas da escola, ela ouviu a nossa live da semana passada, e ela quer, né?
se consagrar à divina vontade. Ela já falou que ela quer essa vida divina para ela e eu já encomendei os livros 31 dias com Maria, 24 horas da paixão para serem entregues na casa dela e ela falou que ela vai ler e partilhei com ela o link, né, desse estudo aqui do que Jesus refez na redenção. Ela falou que ela vai ouvir, vai meditar. Então, é o agir de Deus, né, quando a pessoa ela ela abre, né, ela faz a decisão, né, ela toma a decisão de mudar, né, para a honra e glória de Deus. Isso está acontecendo na vida dela, né, para ajudar ela nesse momento de cruz tão difícil que ela está passando, né, e e quem sabe ela se torne também, né, verdadeiramente uma filha da divina vontade. Nossa, achei muito interessante também o que Jesus falou a respeito do bem e do mal, que o bem ele se manifesta na inteligência e o mal se manifesta no sensitivo, e que a pessoa apegada ao sentimento, ela prefere o sensitivo, que ela pode sentir, o prazer, né, que ela pode sentir naquele ato errado, né, no caso do pecado. E quanto mais a pessoa vive pelo sensitivo, mais mundano a pessoa é, mais carnal ela é, mais ela procura satisfazer os desejos da carne. E no final, né, ele fala que Deus ele quer habitar na alma que deseja que ele esteja com ela, que deseje essa correspondência, assim, que ele quer que a alma chame por ele, né? A pessoa chame por ele o tempo todo, que queira fazer as coisas junto com ele. Se a pessoa não quer fazer isso, ele não vem. Então, a pessoa, quando ela quer, depois de algum tempo, falar com ele, ela tem que orar muito, chamar muito para ele vir. E eu tenho aprendido, né, a viver assim, nessa dependência dele, pedindo o auxílio dele em tudo, né? Não o tempo todo, né? Porque eu estou aprendendo ainda, mas isso é uma coisa que já mudou bastante, né? Eu, quando vou fazer um trabalho no meu serviço, eh, nem sempre, né, mas muitas vezes eu me lembro de pedir para ele vir fazer comigo, né, e aí, às vezes não dá certo, mas aí eu sei que é a minha miséria, né, não é porque ele não me ajudou, alguma coisinha que dá errado, como outro dia, eu arquivei um papel no lugar errado, né, mas aí, enquanto as pessoas estavam procurando esse papel, eu estava lá pedindo para ele: "Jesus, me mostra onde está esse papel, porque esse papel é importante, né, a pessoa está precisando". Veio uma pessoa buscar o papel e ninguém achava onde estava, porque eu tinha arquivado num outro lugar, não sei se fui eu ou se foi outra pessoa, né, mas eu mexo ali no arquivo também, pode ser que fui eu, pode ser que não foi, mas aí eu estava pedindo a ajuda de Jesus e o papel apareceu, né, achou lá num envelope, num outro envelope, né, dentro de um arquivo. E uma pessoa achou. Então, se ele não ajuda para você fazer, ele ajuda para você, né, consertar o que você, na sua miséria, fez, né, de errado. Então, em tudo, né, nós devemos pedir, né, o auxílio dele.